Paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu queria deixar em Romanos, 2 Romanos, capítulo 8, que vai dizer o seguinte: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, são tribulação, angústia sobre toda a alma. Então, assim, aqui Deus está deixando bem claro onde Paulo está ressalvando, né, incitando na carta de Romanos que a gente já terá aflições, porque esse mundo nos traz, né, as aflições. Mas a tribulação de toda a alma, a angústia, que são coisas desnecessárias, que a nossa obediência ela poderia trilhar-nos por caminhos diferentes. E Paulo está ressalvando isso, que quando somos desobedientes, quando andamos em contendas, quando andamos segundo a nossa vontade, segundo as nossas escolhas que julgamos ser certas, andaremos angustiados, andaremos atribulados, andaremos em contendas, andaremos mediante as situações desconfortáveis, que vão nos entristecer, que vão nos inquietar. Então, Paulo está ressalvando isso. Por quê que é importante a gente ser obediente à palavra de Deus? Porque quando somos obedientes, a gente se esquiva de caminhos tortuosos, de situações que de repente poderiam tirar nossas vidas, situações que vão te machucar, situações que Deus não quer pra gente. Mas devido a nossas escolhas, a gente chama essas situações. Então, é muito fácil, quando a gente está no deserto, quando a gente está atribulado, quando a gente está angustiado, a gente chegar e colocar a culpa em Deus. E dizer, meu Deus, por que está acontecendo isso? Meu Deus, eu não mereço isso. Aí, eu faço uma autorreflexão. Examinem-se, né? Façam uma autoavaliação diante das escolhas que você fez até hoje, diante do caminho que você trilhou até hoje. Meus irmãos, não há como a gente trilhar o caminho do Senhor, não há como a gente decidir estar diante daquilo que Deus tem pra gente e a gente fracassar na caminhada. Não há. Só há um fracasso que existe nessa terra. Você escolher o caminho largo, o caminho mais fácil, onde as coisas são todas simples. Eu entendo que nesta vida, na caminhada com Deus, nada é fácil. E a gente abrir a boca para dizer que está na caminhada com Deus, que você não vai ter atribulação, que você não vai passar por angústia, que você não vai passar por aperto, vamos, todos. Porque a palavra de Deus fala que a chuva ela cai para os justos e para os injustos. Ele não tem diferenciação. Mas a maneira que a gente vai passar por esses momentos difíceis é que é a diferença. Porque uma coisa é eu estar no deserto e saber que Deus está comigo. Outra coisa é eu estar no deserto e saber que eu estou nas mãos dos escarnecedores. Então, quando você está na mão de escarnecedores, você vai recorrer a quem? A eles? É a mesma coisa que você me dizer que você vai se dobrar
a deuses de Baal, a idolatria, a homens igual você, a mulheres igual você que não podem te ajudar, que são pecadoras igual você e que são sujeitas às mesmas paixões que você. E aí? Então, é muito interessante a gente se examinar e parar um pouco para pensar por que algumas coisas andam errado em nossas vidas, por que algumas coisas não desenrolam, por que algumas áreas da minha vida não crescem. E se a gente for pegar muito de uma maneira literal, é a desobediência. E eu falo isso pelo montante, não por ser unilateral, não. Por ser generalizado. Você percebe isso em algo cotidiano muito simples, que é a convivência com nossos pais. Nós tendemos, quando jovens, sermos desobedientes a nossos pais, porque a gente entende que aquilo que nosso pai está nos repreendendo é ruim, é chato. Mas o seu pai ou a sua mãe está repreendendo você naquele momento porque ele sabe que aquilo não vai ser bom para você. Ele sabe que mais na frente você vai ter uma queda, você vai ter uma decepção, você vai chorar. Então, assim, ele está privando você. O não dele ali não é a questão de não somente do privar, mas de fazer você entender que aquilo não é bom para você. Mas o não, para muitas pessoas, ele soa como uma porta fechada. E aí muitas pessoas não querem ver essa porta fechada, empurram e fazem de tudo, esmurra, passa por cima de todos e de todos, mas eles querem abrir a porta. E aí quando abre a porta, o que acontece? Aí eles veem que não é nada daquilo, que não necessitava fazer aquilo. Mas aí tem a questão, você já fez. E aí? Como voltar atrás? Alguns voltam atrás, mas voltam destruídos, voltam magoados, voltam decepcionados. E aí vão entender que aquilo que seus pais falaram, que os anciões que você às vezes pede um conselho falaram, estava certo. Então eu queria deixar aqui um direcionamento dentro da palavra, que nos diz que obedecer é melhor que sacrificar. A palavra de Deus nos diz isso. E Salomão já diz que toda a sabedoria do homem ainda é vaidade. Então a gente está falando do homem, foi um rei mais sábio dessa terra. Não houve outro igual, né? Então a gente tem que acordar todos os dias, meus irmãos, e crer que o caminho do Senhor é o melhor caminho a seguir. Porque nessa terra nós somos peregrinos. Às vezes a gente chega a certas situações que nós não cabemos nela. E às vezes a gente fala: eu não estou me sentindo bem nesse lugar. Isso aqui não é pra mim, né? Às vezes você está numa festa, numa boate, em rodinha de amigos, bebendo, fumando. Aí você fala pra você mesmo: aquilo não é pra mim. Não é pra você. Você tá certo. Porque você é um escolhido, você é uma escolhida, você é um ungido, você é uma ungida do Senhor. Porque Deus te escolheu para trabalhar para a obra dele. E a gente, como trabalha para a obra de Deus, ele nos quer limpo de toda a sujeira que Satanás quer te colocar, de toda a decepção, de toda miserabilidade que a caminhada aos olhos do mundo parece ser bom, mas não é. É imundo, é imundice. Então, se limpem. A palavra de Deus fala que quem está limpo, se limpem mais.
E quem está sujo, que se suje mais. Porque ninguém sabe a hora e o dia. E vai ser como um piscar de olhos. Glória a Deus, aleluias. E o nosso Pai virá, meus irmãos. E Ele levará sua noiva. E nós teremos novas criaturas. Então, assim, tudo que tem diante do Pai não se compara ao que está aqui na terra. Nós somos peregrinos nessa terra, passageiros. Nós pertencemos a uma cidade que é eterna. Lá não vai ter dor, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter decepções, lá não vai ter angústia, lá não vai ter dores, lá não vai haver perdas. Lá só vai haver ganhos, louvores e adorações ao nosso Rei, ao nosso amado, ao nosso justiceiro, ao nosso Papai amado. Irmãos, eu quero dizer para vocês que é muito maravilhoso andar nos caminhos do Senhor. E que nunca é tarde para que possamos nos arrepender, para que possamos desistir dos falsos caminhos, das falsas ilusões, tirar as escamas dos olhos. Eu acho muito lindo quando Jesus Cristo chamou Saulo, que ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo imediatamente, sem nem saber quem era: quem és tu, Senhor? Quer dizer, ele chamou Senhor. Sabe o que me apaixona em Paulo? Porque Paulo, com toda a sua desenvoltura, com toda a sua inteligência, com toda a sua dupla cidadania, com todas as cartas que ele tinha, com toda as manobras que ele tinha para perseguir os profetas de Jesus Cristo, quando ele foi chamado por nosso Pai, ele foi fiel do início ao fim. E a sua sabedoria não diminuiu por isso, pelo contrário, ela só cresceu, mas cresceu de uma forma virtuosa, de uma forma gloriosa, porque apóstolo Paulo, por onde ele passou, ele curava, ele ministrava, ele não tinha medo, porque o Espírito Santo estava sobre ele, ele era movido pelo Espírito Santo, e ele sempre deixava uma palavra de papai, sempre deixava uma palavra de Jesus Cristo, com empolgação. Ele apanhava, batiam nele, faziam o sarcasmo dele, queriam matá-lo, mas ele estava sendo movido pelo Espírito Santo, glórias, aleluias. Então, meus irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, que vocês guardem isso no seu coração. Aonde vocês passar, mesmo não tendo oportunidades, mas o Espírito Santo, ele vai mover a oportunidade, ele vai mostrar a oportunidade. Deixe uma palavra do Pai, preguem a palavra de Jesus Cristo, preguem por este Filho de Deus que deu a vida por nós e não desistiu. Ele passou por tudo, ele foi movido de todas as paixões, ele passou por tudo aquilo. Ele passou por tentações, ele passou por angústia, ele passou por aflições. Mas ele foi até o final, mesmo sofrendo, mesmo sendo humilhado, sendo cuspido. Bateram nele, xingaram ele, chamaram ele de falso profeta, chamaram ele de demônio. E na verdade ele era um santo que veio salvar o seu povo. Hoje eu estou aqui falando da palavra de Jesus Cristo, do mover dele, do andar dele, é porque ele foi até o final. Ele não desistiu, ele lutou. Então,
Viver para Cristo é lucro. E morrer para Cristo é lucro e glória. Então, que nós não viemos nos acovardar diante daqueles que querem nos parar, diante daqueles que querem que não acreditam que tudo isso é possível. Então, vamos marchar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque o demais ele faz. Ele fez com Pedro, ele fez com Tiago, ele fez com João, ele fez com Timóteo. E Paulo, que nem precisava tanto, ele fez. E Paulo se tornou muito maior do que ele era. Ele se tornou maior perante o Pai, mas se tornou pequenininho perante os homens, porque ele apanhou, ele sofreu, mas ele disse: eu combati o bom combate. Por quê? Porque ainda que sejamos humilhados, desrespeitados, caluniados, traídos diante de nossas escolhas do caminhar com Deus, mas, ei, papai está lá em cima e está vendo o que você está fazendo. E não há onde os olhos dele não cheguem nesta terra. Deus abençoe a todos, fortaleçam, que o mover do Espírito Santo chegue até vocês. Que vocês marchem todos os dias para pegar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, que é palavra viva. E todos os dias que você lê ela, você vai ver que ela vai te dar uma mensagem diferente daquilo que você necessita. Porque papai esquadrilha o coração de cada um de nós. Deus abençoe a cada um.